Oiê, tudo bem? Bom, hoje a gente vai bater um papo aqui com o Leandro Risse, no nosso convidado. Leandro, vou te apresentar, por favor, eu espero estar à altura da apresentação que eu vou Imagina. fazer aqui, hein? Leandro é graduado em Administração de Empresas pela FEA USP, parceiro de FEA, também sou FEA, certificando em coach pelo International Coaching Federation, mais de 25 anos de experiência na área de recursos humanos, executivo regional de RH para empresas como GE, Gemalto, com responsabilidade pelas operações de México, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, além de Brasil. Vem liderando equipes diversas, apoiando business partners frente aos desafios comerciais, suporte operacionais. E hoje, Leandro, você está na Itachi. Já conheço você há um bom tempo, Sim. acompanhei o processo na GE, acompanhei o seu processo em outras organizações, e eu queria te ouvir e entender um pouco de você, Sim, dos seus desafios na Hitachi, quem perfeito. é a Hitachi. Nos conte, por favor. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, um prazer enorme estar aqui. Nós já tivemos outras parcerias em sala de aula e é sempre um prazer poder conversar com você, conversar com seus alunos e seguidores agora, né? Seguimores. Exatamente. E assim, eu fiquei muito feliz de poder participar do congresso e estar compartilhando um pouco sobre mim, sobre a Hitachi Energy também. Bom, você me perguntou, eu acho que eu estou apresentado, é isso mesmo, eu queria falar um pouco da Hitachi. A Hitachi Energy, que é onde eu trabalho, eu preciso contextualizar um pouco a Hitachi Energy. Ela faz parte do grupo Hitachi, Tá. que é japonês, é uma dos 5 maiores conglomerados corporativos econômicos do Japão. Mas a Hitachi Energy é uma empresa independente. Inclusive, a sede da Hitachi Energy fica em Zurique, na Suíça, e Interessante. não no Japão. É uma empresa com aproximadamente 50 mil funcionários e que fechou o ano fiscal de 2024. Nosso ano fiscal vai de abril a março, com receitas na ordem de 16 bilhões de dólares globalmente nesse último ano fiscal. Então, é uma empresa grande, é uma empresa que se tornou independente em 2021, quando ela passou por um processo de spin-off da ABB. A Hitachi Energy Hum, ela nasceu anteriormente através de uma joint venture da Hitachi com a ABB na área de power grids, de redes, e ela se tornou independente a partir desse spin-off em 2021. Então, como empresa independente, Hitachi Energy, subgrupo do grupo Hitachi, ela surgiu em 2021. É uma empresa que hoje tem 5 grandes unidades de negócio. Então, nós temos uma unidade que a gente chama de GA, que é Grid Automation, automação de redes elétricas. GI, Grid Integration, que é a integração das redes. Toda a parte de produtos de alta voltagem, que nós chamamos de HVDC. E um negócio de transformadores, que é para o qual eu trabalho no meu dia a dia operacional de RH na função de HR Business Partners para a América Latina. E mais recentemente, desde abril, criou-se um quinto negócio, que é o negócio de serviços. Serviços fazia parte de cada uma das unidades de negócio e desde abril se tornou um P&L independente, prestando serviço para os distintos clientes e os clientes comuns das diversas unidades de negócio da Hitachi Energy. Nossa, então pega assim, praticamente todo o processo de construção de energia, né, Tudo, tudo, basicamente. Pega toda a das rede. torres, a distribuição, a própria parte que faz a distribuição da rede para as casas e tudo mais, isso dependendo do tipo de mercado que você está atuando. Então, realmente é uma empresa do ponto de vista de eletrificação, ela é, sem dúvida nenhuma, a Completa, maior do né? mundo e está num tema que hoje é primordial para o desenvolvimento, para tudo, né? Inclusive, só antecipando um pouco, hoje os nossos maiores clientes são os data centers das grandes Ah, empresas, é? que precisam Que de muita muita energia para energia. alimentar a formação dos dados e tudo mais. No caso do Brasil, nós temos hoje a maior rede instalada de transformadores e de equipamentos de alta tensão. Tudo isso vem de 2 fábricas que nós temos no Brasil, uma em Guarulhos, que é onde eu fico baseado, é o headquarters da Tá. Hitachi Energy do Brasil, e outra em Blumenau, em Santa Catarina, que faz transformadores de distribuição e transformadores a seco, diferente do a óleo que nós fazemos em Guarulhos. Então, Blumenau é uma fábrica menor, com transformadores menores, enquanto Guarulhos faz os transformadores gigantescos, que saem naqueles caminhões pela Dutra, com Aham. 18 eixos, até chegar nos containers e vão de navio para todos os lugares do mundo. Olha, fantástico, Então, fantástico. E, Leandro, me fala um pouco dos desafios em termos de desenvolvimento de profissionais na Hitachi, assim. Veja, segmento de energia é um segmento super quente, sim, né, principalmente diante dos desafios de
né, do apoio aí de ser a fonte geradora Sim, de sustentação dos grandes parques sem tecnológicos que dúvida. envolve IA e tudo mais. Uhum. Que tipo de desafio você está enfrentando em termos De treinamento e de desenvolvimento. treinamento, de mão de obra, de, Vamos enfim? lá. Assim, os desafios eles são comuns no Brasil, na América Latina, eu diria que globalmente. Eu dividiria esses desafios em três partes. Assim. Primeiro nós somos uma empresa fundamentalmente de engenharia. Uhum. Então, assim, nós necessitamos de capacitação técnica para praticar o ofício e produzir os nossos transformadores ou os nossos produtos. Então, essa formação acadêmica ela é fundamental porque sem ela você não consegue produzir, construir, né, não consegue fazer nada na organização. Porém, não é só isso. A gente não depende só de bons engenheiros formados. A gente depende de uma curva de aprendizagem para fazer os nossos produtos que é extremamente longa, extremamente crítica. Então, não basta estar formado, você precisa ter experiência. Os nossos engenheiros, eles estão na empresa, eles têm que ser acompanhados por outros mentores, eles têm que participar de vários projetos até que eles estejam qualificados a assumirem projetos de desenho industrial e etc. O atual CEO do negócio de transformadores, o Alexandre, ele costuma me dizer, ele me ensinou, que um engenheiro dentro da Hitachi Energy em transformadores, ele leva pelo menos 7 anos para chegar num nível de proficiência que o permita fazer desenhos mais complexos de transformadores de última tecnologia. Então, Nossa, não basta chegar formado. é, Então, isso resulta em dois grandes dilemas, não, dois grandes aham. desafios. Um é como é que você trabalha a transferência de conhecimento para formar e desenvolver essas pessoas para elas chegarem nesse nível de proficiência. E aí um ponto interessante que eu estava pensando. Nós temos um equilíbrio muito grande de profissionais que são muito novos de casa, pessoas que estão de 1 a 3 anos, sejam elas recém-formadas ou Aham. não, mas nós temos um contingente enorme de pessoas que têm muito tempo de casa, 30, 35, 40 anos de casa. Nós chegamos, inclusive, a ter um engenheiro que tem 52 anos de empresa. Ele hoje tem Nossa! 75, ele entrou com 23 recém-formado. Ele passou a vida dele lá, Passou a né? vida. E tem vários desses de 30, 35, 40. Então, assim, etarismo está longe de ser um tabu e um problema, é muito pelo contrário, porque eu preciso dessas pessoas treinando os mais jovens O conhecimento está e portado o conhecimento neles. está neles. E isso é a base para qualquer outra tecnologia que venha ou que tenha a pretensão de substituir o conhecimento que está nessas pessoas. Não, e aí, Leandro, olha, é um desafio imenso, eu imagino, para a Hitachi, É. para você, para o seu time, porque como que. Eu dou aula na graduação, você sabe Sim, disso, sim. né? Inclusive, não só nos cursos executivos, mas na graduação também. E aí, me preocupa convivendo com esses jovens, né, esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, eu tenho duas preocupações diante do que você me falou. A primeira delas é assim: o quanto a carreira de engenharia, que você precisa investir aí 7 Isso, pelo anos menos. numa construção, É isso. né? O quanto é, entre aspas, o quanto ela é atraente para um jovem, porque demanda paciência, Sim, e sim. parece que o nosso jovem está cada vez com menos paciência, né? E segundo, o quanto essa carreira compete com carreiras que hoje estão mais em alta, Sim, sim. né? Do tipo as ciências de dados, né? Porque assim, são duas carreiras diferentes. Isso para não mencionar outras carreiras, né? Influenciadores e, enfim, caminhos mais simples ou mais exatamente. fáceis, entre aspas. Então, assim, como é que vocês estão lidando com esse desafio de atratividade desta mão de obra, Sim. né? Esse é o outro, é a segunda parte desse primeiro desafio. Um é a transferência de conhecimento, você precisa Aham. ter as pessoas mais sênior para transferir esse conhecimento para os mais júniores, mas o segundo é justamente a atração desse pessoal. Seja por conflito geracional ou não, mas a verdade é essa. Como é que eu faço para trazer? Primeiro que a gente tem dificuldade de conseguir engenheiros em geral, né? Tem cada vez menos pessoas Pois fazendo engenharia. sim. Os que começam nem sempre terminam os cursos. E os que terminam os cursos, como é que eu chego para ele e falo, olha, você vem para essa empresa, você vai ter uma carreira de longo prazo, nos primeiros 7 anos vai ser assim, assado, até que você possa atingir níveis maiores de proficiência e vai escalando, né, o seu caminho dentro da organização. Então, esse é de fato um grande desafio. O que a gente tem feito para tentar minimizar esse problema? A gente tem investido muito em Early Career Education. Tá. Então, nós temos, por exemplo, parcerias com o Senai dentro da empresa, onde nós pegamos jovens, muitos deles ainda nem formados, ou pegamos até alguns jovens formados e a gente está fazendo capacitação. Pode ser na área técnica, pessoas que vão trabalhar como bobinadores, pintores, soldadores. E por que a gente quer essas pessoas trabalhando nessa área? Primeiro, para eles conhecerem a operação,
E segundo, porque a partir do momento em que eles iniciam a carreira ali, a gente tem a oportunidade de trabalhar a questão da cultura, da linguagem, de criar uma identidade para eles com a organização. Ah, existe essa questão na Hitachi Energy, de todo mundo que você conversa lá dentro demonstra uma enorme paixão pela organização, porque de fato a gente tem um propósito, né? O nosso propósito é investir na nova era de energia sustentável. Então, esse trabalho de sustentabilidade, essa questão de tornar a energia mais viável, mais financeiramente acessível, mais segura para todos, traz essa paixão nas pessoas. Então, você trabalha essas pessoas para elas conhecerem e nós vamos incentivando o desenvolvimento delas, passando aí de jovens da operação para estudantes que vão fazer engenharia ou qualquer outro curso. E um segundo desafio que está aí também é a questão da liderança em si. Porque hoje, por exemplo, nós temos engenheiros, esses engenheiros são liderados por outros engenheiros. Não só por uma questão hierárquica, mas também por uma questão de autoridade. Sim. Você tem essa transferência de conhecimento, eu preciso que meu De chefe poder saiba do tudo. conhecimento. Exatamente. Então, a gente tem trabalhado também em parcerias com o Senai e outras entidades para conseguir desenvolver a escola de líderes. E aí a gente vai apresentar questões relacionadas à parte legal, trabalhista, tomadas de decisões e tudo mais. Então a gente vem trabalhando cada vez com pessoas mais jovens, desde estagiários, aprendizes, até pessoas recém-formadas, desenvolvendo essa cultura e essa relação com a organização e, a partir dali, tentando disparar esse gatilho que vai fazer as pessoas ficarem Agora, dentro da empresa. Leandro, como é que você faz essa mentoria acontecer entre gerações diferentes? Você tocou no assunto que hoje é É um desafio, Lu. o ápice da discussão, que é a questão de conflito geracional. É um desafio Né? Como é que enorme. você coloca o senhor de 75 para conversar com o jovem de 20? Bom, vamos lá. Primeira coisa, eles conversam e conversam muito bem. E porque eu acho que tem um pouco dessa questão técnica, do respeito técnico. Você tem essas pessoas que olham para um transformador e sabem se ele está com algum problema só de olhar para a carcaça do Eu acho transformador. incrível isso. Então existe um pouco essa relação, nossa, essa pessoa conhece de coisas que eu não sou capaz de enxergar hoje, a pessoa enxerga literalmente olhando para um transformador. Mas é sim um desafio, e o desafio não é técnico, é um desafio de comunicação, é um desafio de linguagem, é um desafio de postura. Então, hoje, de entender o outro, né? Então hoje nós procuramos fazer uma mescla grande das lideranças em geral para permitir que você consiga caminhar no meio do caminho entre esses distintos perfis. Então nós temos um grupo de gestores funcionais, diretores da organização, que são... Você tem pessoas com muito tempo de casa, mas pessoas que são novas, porque a gente fez uma remodelação para oxigenar a operação, pessoas com uma visão com menos vieses de dentro da própria empresa. Então a gente vem mesclando e equilibrando um pouco a distribuição dessas lideranças. E a gente tem um papel fundamental dentro de recursos humanos, e aí o papel das BPs é fundamental, mas não só das business partners. Eu acho que toda a área de suporte que nós temos em RH, em treinamento, em desenvolvimento, os valores da organização são muito fortes. Então, vou te dar um exemplo. Um dos objetivos, um dos valores estratégicos da Hitachi Energy é diversidade, equidade e inclusão. A gente vem discutindo um pouco os efeitos dessas transformações políticas no mundo, especialmente desde a posse do Trump, e quanto isso impacta, mas a verdade não impacta. Nós continuamos tendo isso como um valor, como algo que é fundamental, porque nós entendemos que diversidade é o que vai gerar colaboração e, consequentemente, inovação, que é o que nós entendemos que precisamos para acompanhar o mercado. Então, você tem muito trabalho acontecendo sobre comunicação, sobre como lidar com o diverso, com o diferente, e os líderes todos são incentivados, convocados para participar. Então, assim, é curioso, porque eu escuto pessoas reclamando, isso é mimimi, isso é besteira, não serve para mim, e quando a pessoa participa, ela descobre que não é nada disso, eu preciso disso para ter sucesso no meu trabalho, porque eu boto um cara muito sênior para liderar um grupo muito jovem, ele precisa disso para ele ter sucesso, para que ele seja bem avaliado. Então, assim, eu acho que a gente tem encontrado um bom equilíbrio. Acho que o nosso desafio maior é atrair esses profissionais que vão iniciar essa jornada conosco, e eu acho que a gente tem um desafio de desenvolver lideranças mesmo. Aí eu estou falando de soft skills, people orientation, que nem todos têm. Então você tem ótimos... É a tradicional discussão do Y. É o clássico. Eu transformo um ótimo engenheiro num péssimo líder, ou a gente vai conseguir trabalhar. A gente tem que tomar decisões e fazer escolhas em relação a isso. Agora, Leandro, não tem como a gente continuar esse papo sem a gente falar de uso de inteligência artificial no desenvolvimento de profissionais. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque, assim, tem todo um discurso de
que a IA vai tirar o espaço de trabalho de determinadas posições, né? E aí todo o RH precisa pensar na hora de construir o workforce planning, em cima de competências, quais as competências que serão priorizadas, quais não serão, se é necessário fazer algum processo de upskills, reskills, e a IA pode ajudar. Por um lado, tem essa discussão de que a IA vai tirar ocupações, mas por um outro lado, ela pode servir como uma grande ferramenta justamente no processo de upskills, reskills e tudo mais. Como é que vocês estão lidando com isso? Bom, estamos lidando de frente, porque assim, como eu falei, a empresa hoje ela tem a maior rede de eletrificação do global e ela tem como valores, além da diversidade que eu comentei, ela tem como um dos valores a questão da digitalização e da inteligência para gerar soluções para os clientes. Então, é o clássico, nós temos um produto que é bem visível, aliás, é gigantesco, mas o que está por trás ali é a inteligência e como ele serve para formar soluções para os clientes. Então, a questão do digital, a questão da inteligência está por trás e é um dos valores da empresa. Então, nosso papel é como é que a gente traduz esse valor da organização, usar a digitalização, a optimização, a inteligência dentro do dia a dia da operação. Esse, para mim, é o ponto. A Hitachi Energy ela tem muita experiência, ela tem anos e anos de dados que ela utiliza para prover soluções para os seus clientes. Inclusive, existe uma ferramenta global de inteligência artificial na Hitachi Energy chamada Nostradamus, e não por acaso tem esse nome, porque ela é feita justamente para ajudar na previsibilidade dos operadores de sistema, dos comerciantes de energia, dos produtores, previsibilidade para ele fazer a gestão dos ativos, para ele fazer o planejamento orçamentário ou de recursos que ele vai utilizar. Então, a empresa está ajudando o mercado a entender quais são as demandas futuras de energia e consequentemente, como essas empresas precisam se equipar com os nossos produtos, com as nossas soluções. Então, isso está sendo feito, está na base do trabalho da organização. O desafio para a empresa como um todo, e a gente fala um pouquinho de RH daqui a pouco, é como é que você faz a incorporação dessa cultura no dia a dia da empresa. Como é que você ajuda a desenvolver projetos de otimização de processos, como é que você investe em pesquisa e desenvolvimento, como é que você investe em data analytics. Isso vale para todas as áreas, não é só para engenharia. Todo mundo está envolvido, existe uma área forte de desenvolvimento, de melhoria contínua, que está trabalhando técnicas de gestão, ITM, uma série de coisas que hoje estão permeadas pela organização toda, e todos participam. Finanças está fazendo projetos de digitalização, RH está fazendo projetos de digitalização e optimização de recursos, legal, não é só engenharia, não é só project management, todas as áreas estão envolvidas. Só que isso não é o dia a dia dessas áreas funcionais. Então, como a gente coloca isso e permeia isso pela organização? E, obviamente, depende da liderança, tem que vir de cima para baixo. Isso é cultura, isso é valor, isso tem que ser feito. E tem funcionado muito bem. A empresa tem descoberto as vantagens de você trabalhar com essa optimização, com essas melhorias de processo para alimentar o digital, para alimentar a inteligência. Então, assim, a inteligência artificial vai substituir alguns trabalhos? Provavelmente sim. Só que eu acho que o princípio fundamental que nós entendemos é que a inteligência artificial ela depende da inteligência natural. Exatamente. Nós alimentamos a inteligência artificial com aquilo que nós temos de bagagem, de conhecimento dentro da organização. Então, esse pé no chão em relação a entender que as pessoas continuam sendo o ponto focal e para isso precisam ser capacitadas, desenvolvidas, ele está na Hitachi Energy globalmente, isso vale para a região, isso vale para o Brasil, isso vale para onde nós estamos. Agora, isso traz desafios para a área de RH. Exatamente. Desafios grandes, né? E são desafios nas mais diversas áreas. Um é, como é que você integra isso no dia a dia? E aí eu estou falando de educação corporativa, eu estou falando de treinamento. Então o RH continua sendo responsável, entre aspas, por essas áreas, ou pelo menos por fazer uma gestão desse tema com as distintas áreas funcionais e promover o desenvolvimento de ferramentas ou de soluções ou de treinamentos que atendam a essa expectativa. Então, hoje, tudo que a gente faz não está simplesmente feito vamos dar um treinamento de liderança. Não, tem um treinamento de liderança que está focado em como você desenvolve líderes que são capazes de conversar com a próxima geração, que vão procurar nos ajudar quais são as habilidades do futuro que a gente vai trazer para a organização. Então, o desafio de RH passa por treinamento e educação corporativa. Nós temos um desafio em RH que é dentro do próprio RH,
como é que a gente otimiza as nossas tarefas repetitivas, como é que a gente garante o engajamento dos colaboradores, como nós trabalhamos em prover melhor atendimento e melhores soluções para os nossos clientes internos. Enfim, nós também estamos passando por uma mudança, né? Ferramentas de inteligência artificial. E um terceiro é em recrutamento e seleção, que também passa por toda a parte de Sim. inteligência. Então, nós já temos também ferramentas de IA nos ajudando em fazer processos seletivos mais precisos, mais efetivos, mas que nos permitam não perder a essência. E esse, para mim, é o grande desafio do RH. É como é que você faz a mescla entre o que você precisa do ponto de vista competitivo, de desenvolvimento, de inovação e, ao mesmo tempo, de capacitação, formação, transferência de conhecimento das pessoas. E eu, pelo menos, parto do princípio de que alguns valores eles precisam ser mantidos para o negócio funcionar. Sim. Integridade, ética, compliance, criar um ambiente que seja seguro para as pessoas trabalharem, seguro no sentido de ela poder ser ela mesma e desenvolver o melhor do potencial, e isso vai gerar aquela colaboração e inovação que eu citei. Então, a gente continua trabalhando muito, tem muito treinamento ainda de integridade, compliance, de ética, tem todas as ferramentas de reporte em caso de, enfim, do que vier, de assédio, seja lá o que for. Não podemos perder o foco nisso. Portanto, assim, pelo que eu estou entendendo da tua fala, a IA ela é uma ferramenta, Ela é uma ferramenta. né? Ela não é a grande tomadora de decisões com relação a quem fica, quem sai, a que tipo de treinamento vai ser utilizada, né? Assim, a IA ainda é absolutamente conduzida Sim. pela inteligência natural e não pela inteligência artificial. Exatamente. Né? Me preocupa muito. Eu estou estudando uma ferramenta de IA que é IA, que ela faz o processo de coaching, né? É uma ferramenta interessantíssima, porque toda a modelagem dela utilizou as bases de estrutura de linguagem de coaching, de um processo de coaching. Sim. E aí eu estava numa discussão anterior que, assim, é fantástico, a ferramenta é fantástica, aliás, assim, não resta a menor dúvida que ela é fantástica, é muito bem modelado. Mas imagina o seguinte, veja, você reforçou quantos valores organizacionais são muito importantes e cruciais no processo decisório da Hitachi. E quando você está trabalhando com uma ferramenta de coaching, ela vai roteirizar e o aprendizado dessa ferramenta vai vir em cima de like e não like, certo? Se você tem líderes que não estão dentro da pauta de valores da organização, imagina o tamanho do risco que você tem de você ter reforços ali negativos da ferramenta que levam para uma roteirização de coaching, né? Garbage in, garbage out. Se você... Isso continua existindo. Né? Então, assim, eu gosto muito da tua fala, porque a ferramenta vem como complementar a toda a lógica de construção do papel do RH dentro da organização. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumava dizer, eu ainda falo bastante, Lu, que 95% dos problemas de qualquer empresa está em comunicação. Assim. Geralmente é falta de ou uma má comunicação. E comunicação é uma outra forma de dizer liderança, porque eu acho que a questão da comunicação é um ponto fundamental da liderança. Como você espelha os demais e como você se espelha nos demais, como você transfere a informação sobre os valores, os propósitos da organização. Então, essa comunicação é importante. A inteligência artificial, ela pode pegar todos os seus modos de fazer as coisas, mas ela tem que ter um molde. E esse molde é o líder, é a pessoa. Então, de novo, as pessoas são quem define os caminhos que a organização vai ter, inclusive em relação ao desenvolvimento da inteligência artificial. A inteligência artificial é um meio para prover soluções para os seus clientes, para os seus produtos, mas definitivamente não é o propósito da organização. Como eu falei, o nosso propósito é fazer a nova era de energia sustentável. Isso não é a inteligência artificial quem vai fazer, ela vai ajudar. Ela vai prover informações que vão ajudar os clientes a terem melhor previsibilidade, melhor organização, mas ele vai precisar comprar os nossos produtos e custar as nossas soluções que são pensadas por essa turma que está lá há 50 anos, 30 ou seja lá quantos anos forem, mas estão sendo capacitadas no dia a dia. Então, assim, se começar torto, vai continuar torto, essa é a verdade. Bom, Lê, queria te agradecer. Obrigado. Adorei o papo. Eu acho que, assim, é bom saber
da história da Hitachi, de como ela está construindo o futuro, quanto ela está nos ajudando, porque assim, eu não te convidei à toa, né? Obrigado. Eu te convidei porque a gente tem uma afinidade de valores muito grande Sim. e eu percebi que é uma afinidade de valores que a Hitachi e o INSPER compartilham, né? A questão de diversidade, de respeito, da questão da construção do ambiente, do papel do RH, da importância, enfim, de como a gente enxerga o processo de A dentro, né? E inteligência natural versus inteligência artificial. Uhum. Adorei conhecer tudo isso mais de perto, ouvindo Bom, de você, muito que obrigado. representou super bem a Hitachi aqui. Queria te desejar muito sucesso, Obrigado. né? INSPER está à disposição e queria agradecer você que está acompanhando a gente. Fiquem com a gente, acompanhem os próximos podcasts, as nossas próximas conversas. E muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Obrigado, Leandro. obrigado mais uma vez.